Olá, galerinha! Hoje eu vim falar de mais um produto que eu usei até o fim. Esse protetor solar aqui de O Boticário, da linha Boti Sun. Não gostei muito não, mas vamos por partes, né? Vou aproximar, a gente vai pra textura e aí eu começo a falar os detalhes pra vocês. Essa é a caixinha. Deixa eu abrir pra mostrar o... É um tubinho assim. Vocês vão ver que a textura dele é bem fluida, mas não é daquela que escorre, tá vendo? Eu pingo ali e consigo mexer a mão e ele não sai escorrendo. Ele é branquinho assim, mas à medida que você espalha, ele vai sumindo. A textura é muito gostosa, é como se fosse uma loção hidratante para o rosto, assim, uma delícia. Muito gostoso. A aplicação dele é ótima, ele parece assim um hidratante, é muito gostoso o toque, ele é muito gostoso de aplicar. Mas o que eu não gostei, gente? Algumas coisas. Uma delas, a fragrância. Ele é extremamente perfumado. Perfumado mesmo. Parece que está passando um perfume no rosto. E isso fica, a fragrância fica, ela fixa ali, como um bom perfume do Boticário, mas não era para ser um perfume. Então isso me incomodou bastante, porque assim, eu não sentia vontade de passar perfume. Eu achava que ia brigar. Então eu achei ele perfumado demais, passou do ponto, do necessário, né? Porque o perfume fica fica muito tempo. Uma coisa que vocês sempre me perguntam é se ele é oleoso, né? Sobre protetor solar. Não é. Pelo contrário, eu comprei o Aqua Fluido, eu não sei se... é o anti-oleosidade, tá? Eu acho que todos eles são Aqua Fluido, mas tem mais de um, e esse aqui que eu comprei foi o anti-oleosidade. E como anti-oleosidade, ele é ótimo. Isso aí realmente, assim, não tenho como mentir pra vocês. Ele é excelente. Durante o tempo que eu usei ele, não tive espinha. Ele, inclusive, ajudou a secar uma espinha que eu já tinha do protetor anterior. Então, assim, eu achei anti-oleosidade, sim. Então, ele não tem óleo. Se ele resiste à água e suor, resiste ao suor, sim, que eu fiz ginástica. Vocês sabem, né? O meu teste é que eu faço ginástica, suo e vejo se ele esfarela. E ele resistiu ao suor. E a água também, mas a água é um teste bem mais bobinho quando eu escovo o dente, assim, então... Mas pra mim resistiu a água e suor. Mas, qual é pra mim o problema dele? Se eu passava muito, ele esfarelava. Não esfarelava na hora que eu passava não, na hora que eu passava ficava tudo bem. Quando eu ia ver se ele tinha secado, que eu passava o dedo no rosto, aí ele esfarelava. Então, não gostei disso. Eu acho até que ele estava brigando com o meu sérum de vitamina C que eu passava por baixo. Mas assim, usei outros filtros solares que não brigaram com o meu sérum. E o meu sérum, ele seca assim. Então, não, pra mim foi ruim ter um protetor que estava brigando com o meu sérum, que é um sérum que fica invisível na pele. Ele realmente seca e some rápido. Então, que teve um dia que eu tentei fazer o teste, eu não passei o sérum, e aí eu achei que ele não esfarelou. Mas, enfim, talvez, né, não seja nenhum defeito dele, mas ele realmente brigou com o meu sérum. E quando eu passava muito, ele esfarelava. Mesmo usando sérum, se eu passava pouco, ele não esfarelava. Aí realmente assim, se eu passasse um pouquinho a menos do que eu estava acostumada, tentando ver se ele não esfarelava, aí realmente com menos quantidade ele não esfarelava. Mas não protegia. Porque vocês sabem que existe uma quantidade mínima de filtro solar que a gente tem que passar para ele ser eficaz. E quando eu passava um pouco menos, ele não esfarelava, mas também não protegia. Eu ia pro sol e sentia a pele arder. Então eu fiquei realmente assim, numa situação mega difícil, porque ou eu passava muito e lá umas 2 horas depois eu sentia ele esfarelar no rosto, ou eu passava pouco e ele não protegia. Então, pra mim, ele não deu certo, tá? Mas só por essa questão que eu acho que tem um pouco a ver com o que eu tava passando por baixo. Beleza? Beleza. Embalagem, boa, muito boa. A embalagem é excelente, ele não vazou em nenhum momento pra cá. Gostei bem da embalagem, tá de parabéns. Rendimento, aquela pausa básica pra eu ir ver as minhas anotações.
Ele tem 40 ml e durou comigo um mês. Normalmente os filtros solares duram um pouquinho mais, tá? Duram um mês e meio. Esse aqui comigo durou um mês. Porque eu não reaplico, tá, gente? Ah, mas tem que reaplicar. Tá bom, mas eu não reaplico. Essa é a minha realidade. Eu tenho que passar pra vocês como que eu uso pra vocês saberem se o rendimento é compatível, tá? Quanto à atuação e eficácia, já falei, né? Ou seja, quando eu passava muito, ele era eficaz, quando eu passava um pouco menos, ele não era. Então, assim, eu não recompraria, mas a questão dele da anti-oleosidade é real, tá? Faz muito tempo que eu não vejo um protetor que promete isso e que cumpre. Então, talvez se você não precisar de um FPS de 70, talvez seja interessante para você experimentar ele e não passar muito menos do que a quantidade normal não, tá, gente? Passar a quantidade recomendada, mas assim, bem ali certinho, sabe? Não botar nunca a mais, porque comigo acontecia realmente isso, sabe? Se eu passasse pouco, ele não protegia. Então, mas assim, a gente sabe que a quantidade é o que alcança o FPS. Então, se você colocar ali a quantidade certinha, tentar não passar e não precisar do FPS 70, talvez você consiga curtir bastante esse protetor. Eu tenho visto muito elogio, mas realmente pra mim ele não funcionou, tá? Então, tem que deixar mais essa opinião aqui pra vocês, tá bem? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.